Novamente, senhores, agora corretamente, eu já startei a gravação aqui. Essa gravação não vai aparecer no Teams, tá? Eu estou usando a ferramenta própria para a gente estar fazendo essa gravação. Porque aí quando eu dou o pause ou o stop aqui, eu já tenho um arquivo formatado. Né? A gravação do Teams estava demorando muito, eu não estava conseguindo subir o vídeo aí a contento. Então, nós falamos hoje de CPU, ciclo de varredura, e aí vamos entrar aí nas linguagens de programação, então, propriamente dito. CPU e ciclo de varredura. Quando a gente fala de CPU, a gente está falando daquela unidade, né, do que vai ser encarregada pelo gerenciamento, processamento das informações do sistema. Né? É a CPU que vai coordenar as atividades do sistema, fazendo a interpretação e executando um conjunto de instruções, ou seja, o programa monitor que a gente falou lá. Lembra das memórias lá? A memória executiva, o programa monitor? Então, é a CPU que vai se encarregar de fazer a execução desse programa. Né? Ele é o sistema operacional do CLP, como se fosse o sistema operacional de um microcomputador. Só que ele é exclusivo para controle e monitoração do CLP. Então, é a CPU que vai coordenar essas atividades. Existem funções relacionadas, como a operação do controlador, né? O programa monitor. As mais básicas são encontradas em todos os controladores. Então, funções de soma, subtração, funções lógicas de AND, OR, NOR, timer, contadores, isso aí é o que a gente chama de função básica. Tá? E essas que a gente vai apresentar para vocês e que estaremos utilizando no curso são as que realmente são encontradas em qualquer CLP. Tá? Em um ou outro caso que a gente vai comentar ao longo do curso, nós faremos, né, a diferenciação. Olha, essa instrução específica pode acontecer isso, isso e aquilo, dependendo do fabricante. Mas quando ocorrer, a gente vai estar citando em cada uma delas. Outras funções especiais são consideradas como diferencial entre controladores de linhas e fabricantes diferentes. Então, um fabricante pode falar, mas o meu CLP tem a função XY que permite você controlar uma partida estrela-triângulo do motor. Ok? Aí o outro fabricante vai falar o seguinte, mas o meu sistema permite você criar um bloco que faça esse controle de partida estrela-triângulo do motor. Então, cada fabricante vai puxar a sardinha para o seu lado, como a gente diz. No entanto, não nos compete, né, dizer, olha, esse fabricante é melhor, esse fabricante é pior. A nossa função aqui é exatamente abrir esse universo dos controladores, né, das CPUs, para que vocês lá na frente optem por marca A ou marca B, ou que vocês decidam por afinidade, ou por tecnologia que a empresa que você vai estar trabalhando, né, tenha maior relação comercial, né? Existe muito disso também. Olha, usa minha marca, eu te dou X% de desconto nas compras. Então isso também cria afinidades comerciais ao longo do tempo. De qualquer forma, e o resumo é, CPU é aquela unidade onde vai executar os programas, é a unidade que vai receber o programa do usuário, é a unidade que vai fazer a leitura das imagens do que está acontecendo e tomar as decisões daquilo que ela quer que seja definido como saída ativa ou inativa. Ok? Funções típicas no frontal da CPU. Então, o que eu bato o olho num CLP e ele já me dá logo de cara na grande maioria dos fabricantes. Tá? Quando eu digo grande maioria, 90% dos fabricantes vão ter essas informações que a gente vai comentar aqui agora. Tá? Por exemplo, 5 indicadores luminosos, referindo-se a power, alimentação elétrica, ou seja, a unidade está energizada. Tome cuidado se você for fazer alguma manutenção, porque tem energia chegando na CPU do CLP.
Eu estou no modo de execução do programa ou eu estou no modo de programação? Qual que é a diferença básica aqui, né? Run, quando ele está em run, ele já está executando a função dele de requisição de informações de entradas, tomada de decisão e acionamento de saídas. Agora, se ele está no modo de prog, PRG, eu estou programando o CLP. Então, enquanto eu estou transferindo um conteúdo novo para essa CPU, o ideal é que ela esteja no momento, né, parada, sem executar nenhuma ação externa, para que não corra o risco de acidentes, que não ocorram riscos aí de acionamentos indevidos durante esse processo de transferência de programa. Tá? Existem algumas marcas que permitem aí o que a gente chama de programação a quente. O que é uma programação a quente? Você esquenta a CPU? Não. Programação a quente quando eu troco o programa com ela rodando. Porém, todavia, contudo, não é recomendado, eu não recomendo que seja feito isso, pois se houver um erro de lógica, um erro que você precisa, né, detectar passo a passo, se você já troca com a planta rodando, você não vai ter esse tempo, muitas vezes, de reação de forma satisfatória. Tá? Então, cuidado com essas marcas que permitem a programação a quente. Tá? É um detalhe que a gente tem sempre que frisar. Um LED de comunicação, um indicativo luminoso, né, de comunicação, dizendo se a comunicação está ativa ou não. Muitas vezes acontece o seguinte, né, você está fazendo um monitoramento de uma unidade e por algum motivo esse monitoramento para. Né? Na tela do sistema de supervisão, que é aquilo que a gente vai ver no semestre que vem, você recebe a seguinte informação: erro de comunicação. Como erro de comunicação se você olha lá na planta, a planta está produzindo? Aí você desce até o quadro elétrico lá na planta industrial, abre o armário, verifica que a CPU tem energia no LED de power, verifica que a CPU está no modo run, porque o LED do run está aceso, e o COM? O COM está apagado. Espera aí, se a CPU está processando, está fazendo todas as informações, toda a troca, e o COM está apagado, provavelmente existe um problema ou de cabo, esse cabo pode estar rompido em algum local, né? Desde a máquina que está supervisionando até o CLP, ou mesmo um problema físico, queimou a porta de comunicação do CLP, o que também é possível. Tá? Então esse LED de informação comunicação, ele é importante exatamente por conta disso. Porque outro erro comum, né? A supervisão está com falha de comunicação e o LED de comunicação está ativo. Quando que vai acontecer isso? Quando a supervisão estiver perguntando alguma coisa que a CPU não consegue responder. O que seria uma pergunta que uma CPU não consegue responder? A CPU tem o endereço do 0 até o endereço 10 de memória, ok? E a minha supervisão está perguntando do endereço 100 ao 110. Espera aí, mas a CPU só tem o endereço do 0 ao 10, como é que eu vou responder um 100? Então eu vou gerar um erro de comunicação, vou gerar um erro de leitura. E aí onde que está o problema? Na programação do supervisório. Tá fácil de entender esse exemplo? Ou não? Tá muito longe de vocês ainda? Tá fácil sim, professor. Essa parte de supervisão a gente vai ver em detalhes no próximo semestre, tá? Mas eu preciso fazer alguns inputs desse tipo, até mesmo para ambientar vocês, né? Que vocês saibam aí como que a coisa realmente funciona, né? E por que essas informações aqui são importantes nesse sentido. Tem um indicativo de nível de bateria, né? Bateria baixa ou bateria alta. Que bateria é essa? Vocês estão lembrados daquela memória volátil que a gente falou nas 2 aulas atrás? Sim, senhor. Então, essa memória volátil, essa RAM, ela depende de uma bateria interna para que ela não perca o programa no caso de falha de energia na CPU.
Pensa, o eletricista bateu lá uma chave fase terra, derrubou o sistema de disjuntores lá de proteção de emergência do quadro, desligou a bagaça toda. Aí você vai lá, reinicia, né, o sistema de start do painel e não tem mais programa. Por quê? Porque não foi observado que existia um indício de bateria baixa e você provocou uma queda de energia não intencional. O que você vai ter que fazer? Pegar esse CLP e reprogramá-lo. E aí até você achar esse programa que foi feito, a revisão que foi utilizada, arrumar um notebook para ir a campo, plugar ou achar o cabo correto, porque o cabo que estava lá estava rompido. Cara, você perdeu meio dia de operação numa empresa porque você não trocou uma pilha de dentro de um CLP. É uma pilha recarregável? Basicamente é isso, né? Isso aqui é uma bateria, é uma pilha recarregável que você tem lá com alguns parâmetros específicos, né? 3.6 mAh, 12 volts, 9 volts, cada CLP tem um modelo específico. Né? Mas pelo fato de você não ter observado o que o CLP já estava te avisando, olha, o LED está aceso porque a bateria está zoada. Você perdeu meio dia de operação dentro da empresa. E isso pode ser um crime, pode ser uma justa causa, dependendo da situação, dependendo do nível de tolerância das empresas. Então, tem que ficar atento, tá? Houve um indício ali, uma indicação de que a bateria está ruim, já põe a requisição de compra ou a solicitação de troca o quanto antes, porque esse painel pode ser desenergizado a qualquer momento, tá? Tudo bem quanto a esses indicativos luminosos aqui? Algum comentário? Ô, professor, uma pergunta. Esse modo run, que é o modo de execução, se a comunicação não estiver ativa, teoricamente ele também para, no caso, não é isso? Ou não? Ele processa sem essa comunicação? Se você colocar o CLP no modo run e não tiver programa do usuário, ele vai ativar o modo run. Ah, mas não tem programa, mas você habilitou o modo run. Você habilitou o modo de execução dele. Então, Independente uma coisa da modo luz. de execução. Se eu não estou programando, eu estou executando. Tem alguns fabricantes que têm o modo stop, inclusive. Tem uma terceira leitura, mas como isso não é comum, né? Para alguns fabricantes, simplesmente o fato das duas luzes estarem apagadas, né? Se eu não estou run, não estou em prog, é porque eu estou em stop. Então tem esse detalhe também. Eu posso estar em stop e o LEDzinho de comunicação piscando. E eu vou ter aquele mesmo problema de comunicação no sistema de supervisão. A supervisão me acusa, olha, estou com falha de comunicação. Por quê? Porque o CLP está no modo stop, ué. Você não mandou ele parar? Eu parei. Então, enquanto você não restabelece esse modo run, modo de execução, com o programa correto, a comunicação não se torna ativa novamente. Uma coisa é comunicação ativa, estou recebendo dados, estou recebendo requisição. A outra coisa é, eu estou no modo execução e vou responder tudo aquilo que me foi perguntado. Conseguiu enxergar a diferença ou não? Mais ou menos, professor. Esse modo run aí, no caso, quando o CLP ele está executando aquilo que está programado, se essa comunicação tiver com a luz apagada, ele, mesmo assim, ele executa. Vamos lá, vamos separar as coisas. Uma coisa é, CLP, se o sensor A estiver acionado, liga a válvula tal, ok? Eu provoquei um controle e não habilitei comunicação. Eu posso ter um CLP trabalhando em standalone ali, ó. Ele fazendo a funçãozinha dele, sem que haja comunicação. Ok? Ok, agora eu entendi. Para que haja comunicação plena, eu preciso ser questionado e preciso responder. Aí você vai ter a comunicação dos dois lados, certo? Eu faço uma pergunta, você faz uma resposta. Isso é a comunicação.
Agora vamos fazer algumas simulações aqui, por exemplo. Né? Quantas vezes aqui a gente não pergunta, alunos, vocês estão ativos? Né? O coleguinha está linkado aqui na aula, mas ele não está lá ouvindo. O canal de comunicação permitiu que a informação chegasse até ele. Mas se ele não usou a informação, o que eu posso fazer? Entendi. Ok? Então isso também ocorre. Você quer ver um erro clássico disso aqui? Quando você tem 3 sistemas aí ligados na rede, e você troca uma CPU dessa, e você não endereça a CPU corretamente. Você vai ficar perguntando aí ad eterno. Você está perguntando para o endereço 3. Se você não deu o endereço 3 para a CPU, como é que você quer que ela responda? Isso, cara, é um erro comunzaço de acontecer. Nossa, muita gente se enrosca por conta disso. Erro bobo. Daí tá lá, o LEDzinho tá piscando da comunicação, entendeu? Mas é a mesma coisa que eu perguntar pro número 5 se o 3 está presente. Eu sou o número 5, eu vou saber se o 3 está presente ou não. O problema é seu, cara. Ok? Ok, professor. Mas todos esses detalhes de comunicação a gente vai ver com detalhe, né, bem destrinchado esse tema no semestre que vem. Então, quem tiver interessado, aguarde, que a gente vai falar bastante a respeito disso no semestre que vem. Aos que sobreviverem. Maravilha. Tá bom? Mas é uma breve introdução aqui ao tema para vocês. Só para a gente fechar esse quadro, né? Dados de placa do modelo da CPU. Por que isso aqui é importante eu ter ela à vista? Numa situação de contingência, queimou essa CPU. Eu preciso fazer uma reposição o quanto antes. Qual é o modelo da CPU que eu estou utilizando? Está lá, ela está o dado de placa. Eu não preciso espetar um cabo para poder identificar que CPU que é aquela. Tem uma etiqueta, tem uma serigrafia na carcaça do CLP que permite que facilmente eu identifique esse produto. Por exemplo, se eu tenho um produto A e coloco um produto B aqui, e eu insisto no programa do produto A, eu posso travar essa CPU. Tá? A CPU ela pode até receber esse programa do produto B, mas ela não é um produto B. Aí você fala assim, porra, mas o hardware não tem uma situação de controle disso, né? O hardware não se preocupou em bloquear esse tipo de operação? Né? Que fabricante vagabundo que é esse que deixa eu chamar Chiquinho de Maria? Alguém faz ideia? Que fabricante que permite esse tipo de erro? Nada mais, nada menos que uma Siemens permite esse tipo de erro. Tá? E se você não tomar cuidado com o dado de placa na Siemens, você trava a CPU e você vai gastar 2 pau de manutenção no equipamento porque você não observou o dado de placa dela. Tá? Então, tem fabricante que fala, não, eu não sou o modelo X, eu sou o modelo Y, corrige o seu programa. Tá? Existem fabricantes que trabalham com um negócio um pouquinho mais acirrado. Outros nem tanto. Você quer chamar de Maria, chama de Maria. Eu não vou impedir você de me chamar de Maria, não. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, professor. Dados de placa, muito importante, facilita muito a vida de quem está em campo. Case para fusível, né? Sempre tem aí uma sobrecorrente, uma sobretensão. Um fusível de proteção pode ser substituído em alguns momentos, principalmente nas CPUs que já possuem o esquema da fonte incorporada, né? CPUs que já possuem fontes incorporadas possuem um sistema de proteção, né? Um fuse store, algum dispositivo interno, ele vai te garantir e proteger esse equipamento. Uma conexão para programação, pode ser uma porta serial, uma porta USB, uma porta Ethernet hoje em dia, para os modelos mais novos. E muitas vezes também um port I/O, que a gente chama, né? Um I/O interface, que é para mim expandir a conectividade dessa unidade. Né?
Então eu posso ter uma CPU que faz o gerenciamento de 10 módulos em um rack e que use também um segundo rack com mais 10 módulos, através dessa conexão de expansão aqui. O processamento está em uma única unidade, né? Mas os módulos podem estar em mais de um rack, mais de uma unidade de trabalho. Tudo bem aqui, senhores? Dúvidas quanto à CPU? Não falei nada de ciclo de varredura ainda, vou falar na sequência. De CPU, alguma dúvida sobre CPU? Não, professor. Mestre Farcas, faltou algum detalhe aqui nesse slide? Acho que não, né? Não, não faltou não, está perfeito, está completo. É o que nós deveríamos falar para eles, você falou. Sem dúvida está aí. É isso mesmo. Beleza. Ah, você chegou a falar, desculpa, eu não prestei atenção, se você chegou a falar sobre essa saída de conexão para o outro bastidor? Eu falei de forma sucinta, né? Uma única CPU gerenciando 2 bastidores, por exemplo, né? Perfeito, Tudo isso perfeito. amarrado a uma única CPU. É isso aí. Perfeito. Então, vamos lá. Agora a gente começa a falar da parte legal da coisa. CPU e ciclo de varredura, né? Qual que é a primeira função que a CPU vai executar quando entrar em regime de operação, em regime de produção, que a gente chama, né? Não é a primeira coisa que ela executa quando eu ligo a CPU. Quando eu ligo a CPU, ela faz toda aquela checagem interna, se as minhas interfaces estão ativas, se a energia está com qualidade, se o nível da bateria está bom, né? Tudo aquilo que ela precisa fazer para ter um bom desempenho, ela faz uma checagem inicial. E aí, passando dessa checagem inicial, olha, tá tudo certinho, vamos produzir? Vamos produzir. Qual é a primeira coisa que a CPU executa? Leitura das entradas. Então ela vai naquele bloco das entradas, verifica o estado das variáveis que foram condicionadas a serem armazenadas. Então aqueles 110 volts que está chegando, né, daquela entrada discreta que a gente comentou na aula passada, vai virar um nível lógico 1. A ausência dos 110 volts vai virar um nível lógico 0. E essas sequências de zeros e uns das entradas, a CPU vai fazer o quê? Vai fazer a leitura dessas informações e gravar na memória a imagem das entradas. Tenham em mente, né? Ela vai bater uma foto daquilo que está acontecendo e grava na memória a imagem da entrada. Ok? Depois que eu gravei a memória imagem, o que a CPU vai executar? Ela vai executar o quê? A lógica que você programou que ela fizesse. Se a chave acionada, partir motor em estrela. Se chave desacionada, contar 10 segundos, chavear para triângulo. E assim tem uma lógica definida lá dentro da CPU. Então ele vai pegar todas as informações das entradas e executar uma lógica programada na CPU. O que ela faz depois disso aqui, pessoal? Vamos lá. O que eu faço depois que eu executei a lógica? Ela vai fazer outra leitura, professor? Ela fica nesse ciclo, nesse loop de fazer... Antes de fazer outra leitura, ela tem que tomar uma decisão, né? Na verdade, a execução da lógica, a decisão foi tomada. O que eu faço com essa decisão que a lógica de controle tomou? Ela manda essa informação, então, para os atuadores de saída, para executar, então, a tarefa que foi programada. Existe vida inteligente. Que bom. Farcas, vamos salvar alguns Farcas. Olha que maravilha. Ele vai gravar o resultado dessa lógica na memória imagem de saída. Né? Ele vai fazer a impressão
para que as saídas sejam atualizadas de acordo com a decisão da lógica programada. Lembrem-se, né, que o programa, a programação, ela é executada em palavras de 8, de 16, de 32 bits. Então eu faço uma impressão de 32 bits aqui e o cartão de saída que se vire em pegar aquele nível lógico 0 e desligar a saidinha 24 volts. De pegar aquele nível lógico 1 que estava gravado na memória imagem de saída e energizar uma válvula solenoide de 24 volts. Isso aqui, daqui para frente, é responsabilidade do cartão de saída. Assim como chegar essas informações aqui, ó, das leituras, é responsabilidade do cartão das entradas. Ok? A CPU fica o tempo todo lendo, executando, gravando. Depois que ela gravou, o que ela vai fazer? Volta na leitura de novo. Por isso que a gente chama de um ciclo, né, de varredura. Tudo que é um ciclo, tudo que é cíclico, ele começa e termina, e começa e termina, e começa e termina constantemente. Né? Esse ciclo fechado a gente chama de ciclo de varredura. Ou também posso chamar de scan. Né? Quantos scans da CPU eu preciso para executar determinada função? Quantos ciclos de varredura eu preciso para atualizar o meu sistema? Tá clara essa questão de ciclo, pessoal? Sim, professor. Quanto tempo demora um ciclo desse? Alguém faz ideia? Nanos, sei lá, é muito rápido. Vamos pegar uma amostragem que normalmente é utilizada aí no mercado, tá? Quando eu digo uma amostragem, eu estou falando o seguinte, né? Alguns parâmetros que a gente define de estudo, tá? Nós dividimos esse estudo, né, do ciclo de varredura em dois. Uma parte desse estudo é o que? É a varredura propriamente dita da entrada e da saída. Quanto tempo eu gasto na etapa A e na etapa C? Para quem não consegue enxergar isso, eu gravo e já atualizo a entrada. Então, se eu pegar da finalização aqui, da execução do programa, até o início da execução do programa, concorda que é uma parte do ciclo? É essa partezinha que eu estou vendo aqui, varredura das entradas e saídas. Da metade para frente eu estou lendo a entrada, aí eu venho, executo todo o meu programa, e aí até a metade aqui, eu estou atualizando as saídas. Por isso que eu posso juntar isso aqui num único segmento. Tá claro isso? Sim, professor. E aí eu tenho, aí sim, o início do programa do usuário, a varredura do sistema e o fim do programa do usuário. Então, dessa forma, eu tenho um ciclo completo aqui. Varredura de entradas e saídas. Para 128 entradas e saídas, costuma durar algo em torno de meio milissegundo. Meio mili. 500 nanosegundos. Tá? Pode ser 64 entradas, 64 saídas, 100 entradas, 28 saídas, 100 saídas, 28 entradas, que seja. Né? Uma atualização média de 128 pontos gira em torno de meio milissegundo. Uma execução de programa, algo em torno de 1K de instrução, tá? 1K seriam 1024 instruções executadas em uma programação. Isso aqui já é um programa de gente grande, tá, pessoal? Nós vamos finalizar o curso e não teremos 1000 instruções numa programação. Infelizmente, né? Se eu tivesse mais 3 meses para judiar de vocês, a gente podia chegar talvez perto desse nível de excelência, mas a gente não tem esse tempo.
para a gente executar um K de instruções, eu estou falando algo em torno de 0,6 até 15 milissegundos. Por que essa variação, professor? Essa variação dá-se pela capacidade computacional de cada um dos CLPs existentes na face da Terra. Os mais parrudos, né, os mais rápidos, vão executar um K na ordem de 0,6. Os mais fraquinhos, né, os mais lentinhos, vão executar esse mesmo programa na ordem de 15 milissegundos. Tudo bem? O quanto que é isso aqui, pessoal? Então vamos pegar um programa aqui, ó, no mais rápido, estou falando de 1,1 milissegundos. Vamos pegar algo em torno de 2 milissegundos? É um tempo pertinente? 2 milissegundos seria um tempo bom? O que é 2 milissegundos? Uma piscada de olho tem, na média, 10 milissegundos de duração. O tempo de você descer a pálpebra, lubrificar o globo ocular e recuar ela novamente. Então, você piscou, ele executou 5 ciclos. Dá para ter noção do quão rápido é esse tipo de equipamento? Uma outra referência que eu gostava de fazer em sala de aula, o que eu fazia? Né? Qual que é o tempo de reação muscular do nosso corpo? Né? Na média, é algo em torno de 400 milissegundos. Você pegar um objeto, você joga na cara da pessoa assim, e aí o tempo que ela tem de reagir, de processar a velocidade e o percurso do projétil, né? Uma caneta, por exemplo, voando na testa do aluno, ela demora algo em torno aí de 400 milissegundos. 400 milissegundos, eu fiz 800 ciclos de varredura num CLP desse. Tudo bem? 800 varreduras, ou naquele CLP de 2 milissegundos, eu faço 200 ciclos completos de varredura e execução de programa. Então é um negócio muito rápido. Muito rápido. Ok? Dúvidas aqui? Não, professor, tudo certo. Programação de CLP. Basicamente, programar um CLP, pessoal, é a gente organizar um conjunto de instruções que vão fazer o quê? Vão transferir para o controlador a sequência de tarefas a serem executadas. Né? E é uma sequência que pode ser para o controle de uma máquina, controle de um equipamento ou controle de um sistema como um todo. E aí a gente tem que fazer aqui um recorte, né, para aquilo que vocês devem entender, o que seria uma máquina, um equipamento e um sistema. Tá? Quando a gente fala de máquina, a gente está falando algo semelhante a isso aqui, por exemplo, uma prensa. Tá? Existem elementos mecânicos de deslocamento, de avanço, de recuo, motor, né, mangueirinha azul aqui, um sistema eletropneumático, ok? Tudo isso aqui sendo controlado aqui, ó, num painelzinho, aqui, numa caixa do lado do produto. Então isso aqui é uma célula produtiva com começo, meio e fim. Podem existir outras subcélulas, por exemplo, alimentando aqui as peças e o deslocamento, e uma outra subcélula coletando as partes que já foram conformadas, aquilo que já foi prensado, trabalhando em conjunto com esse sistema. Desculpa, com essa máquina no caso. Isso aqui é uma máquina, ela foi projetada para fazer determinada função. E ela pode trabalhar com outras máquinas. Ok? O conceito de máquina para vocês? Sim, professor. Posso estar falando de um equipamento. Então, um equipamento pode ser a junção de várias máquinas trabalhando de forma síncrona, de forma, né, alinhada
entre elas. Então eu tenho uma máquina aqui, ó, que é a transportadora, a recuperadora inicial, né? Vai pegar nos vagões que estão lá atrás o minério que está sendo escoado e vai trazer através de uma esteira. Existe uma outra esteira que faz aqui o papel do empilhamento, né? Isso aqui é uma pilha de carvão, né, pessoal? Mas peraí, onde é que usa tanto carvão assim? Alguém faz ideia? Siderúrgicas consomem carvão. Termoelétricas consomem essa quantidade de carvão. Tem N processos, né, que utilizam muito ainda esse tipo de combustível, tá? Então, são criadas pilhas e são recuperadas depois, posteriormente, ao longo do processo. Tá? Mas voltando ao equipamento, né? Isso aqui é uma torre que ela provoca um deslocamento aqui, ó, né, da esquerda para a direita, né, na visualização dessa tela. Essa pilha essa esteira de empilhamento, ela pode subir e descer. Percebe-se aqui a foto, né, uma nuvem aqui meio escura. Né? Por quê? Porque o vento está muito forte e a estação meteorológica lá em cima ainda não detectou que esse vento está forte. Eu tenho que trabalhar com a pilha mais próxima para não perder tanto combustível aqui, ó, ao longo do ar. E se cai um peãozinho aqui, ó, no meio dessa esteira transportadora, eu tenho que ter subsistemas de segurança, onde em qualquer local que você tiver dessa estrutura, você consiga paralisar, né, parte do processo ou o processo como um todo, resguardando aí a segurança da vida do operador. Né? Acidentes podem acontecer. Não ter como paralisar você vendo um acidente é muito pior. Então você tem que considerar tudo isso. Tá? Então você tem aqui movimentação, você tem o acionamento das esteiras, você tem, né, cálculos aí ambientais para saber se é o momento de operar ou não. Tudo isso daqui pode estar sendo controlado por vários CLPs. Né? Quando a gente tinha aquela visão da máquina, né, um único CLP, você enxerga que dá conta aqui de um processo desse. É um processo relativamente simples para um CLP. Agora, um equipamento desse aqui já é um negócio mais complexo. Eu posso ter mais de um CLP conversando entre si para executar uma função. Então, quando eu tenho processos mais complexos, isso aqui já não chamo mais de máquina, eu chamo de um equipamento. Ok? Sim, professor. E eu posso falar de sistemas inteiros sendo controlados por CLP. Essa imagem está bem legal porque ela mostra cada uma das etapas, né, da preparação do papel. E cada um desses ciclos você percebe que está numa coloração diferente. Da etapa da picagem, da moagem, né, do desfibrador, parte de cozimento, lavagem de pasta. Existe aqui a parte de engrossador de massa, licor verde, né, o preparo da substância química que vai ser tratada. Os lavadores, branqueadores, depuradores, a própria laminação, né, daquela goma base que vai se transformar numa bobina de papel lá na frente. São processos que envolvem muito a utilização da água. Como é que eu devolvo essa água para o meio ambiente? Então eu tenho que ter um tratamento de rejeitos, eu tenho que ter uma ETA, estação de tratamento de água, para devolver essa água que eu estou captando de um rio, de algum lugar, né, em condições mínimas aí, qualitativas. Tudo isso daqui pode ser controlado e é controlado por vários CLPs sincronizados. Essa etapa de laminação aqui, cara, né, cada um desses círculozinhos que estão aqui embaixo, ó, é um cilindro, né, ou uma calandra, como o pessoal gosta de chamar. Né? São cilindros que vão pegar essa base e vão laminar esse papel aqui. Se um cilindro gira mais rápido que o de trás, esse papel ele esgarça, ele fragmenta. E se ele girar mais lento, né, ele vai engastar, ele vai, né,
Acumular lâminas aqui não vai fazer a laminação perfeita, vai me acabar com o produto. E aí eu tenho que pegar todo esse papel e gerar um sistema de reciclagem, gastar energia em todo esse processo de novo, porque o meu cilindro não está sincronizado aqui na frente. Tá? Então essa etapa de sincronização, ela é muito importante no processo de laminação do papel. Né? Todos os processos aqui são importantes. E quando eu falo de um sistema desse porte, quanto mais integrado, melhor. Porque imagina que eu não tenho massa para a parte dos branqueadores e lavadores aqui atrás. O que isso acarreta? Eu vou desligar o equipamento porque eu não tenho a massa para poder fazer essa digestão? Considerando que o start de um sistema desse aqui demora 12 horas, então eu não desligo o sistema por um todo. Na verdade, o que eu faço? Eu reduzo a velocidade de produção. Né? Se eu tenho massa crítica para trabalhar por 12 horas em regime, se eu trabalhar 50% da velocidade, eu vou ter massa para trabalhar por 24 horas. Mas eu não desligo o sistema. Então essa é a importância de você ter sistemas interligados, né, controlados aí por vários CLPs, e aqui a gente começa a ver a importância das redes industriais, que é o tema que a gente vai tocar lá no quarto semestre. Professor Farkas tem bastante para agregar nesse tipo de planta, né, Farkas? Foram quantos anos brincando com isso aqui? Tenho sim, mestre, tenho sim. Eu tive a oportunidade, graças a Deus, né, isso engrandeceu muito o meu lado profissional, de trabalhar durante muitos anos nisso, né, nessa parte, também na parte de siderurgia, que é alguma coisa semelhante, não é igual, mas é semelhante. Mas isso é uma das coisas que me dá um grande prazer na minha vida profissional. Realmente tenho sim. Isso aí é muito bacana. É muito bacana. A siderurgia é mais bruta, né? É o tal negócio, você está laminando aço, então o negócio por mais que os processos qualitativos hoje em dia, né? Eu quero a casa decibal de 3 casas depois da vírgula aí no milímetro, né? De espessura de chapa, a gente sabe que existe uma irregularidade. Né? E dificilmente você vai ter aí um esgarçamento de uma chapa de aço aí ao ponto de romper. Mas o papel ele é muito mais delicado, né? Então o sistema e o controle é muito mais nobre, vamos chamar assim, muito mais fino, para que a coisa não desande. Quando eu estava me referindo mais a essa divisão, né? Que aqui nesse slide aqui aparece de forma colorida. No caso da siderurgia, você consegue fazer algo bem semelhante, né? Você tem lá desde o alto forno, né? A produção de oxigênio, que é alguma coisa bem paralela, porque se usa muito oxigênio, a produção do lingotamento contínuo, aí você tem a parte do bloco Morgan, que chama-se, né? Que é o bloco responsável por laminar, né? O bloco Morgan é o bloco laminador, então você vê aqueles brutatarugos de aço sendo laminados, né? Aquilo como você falou, é verdade, é bem mais grosseiro, mas é alguma coisa muito interessante, Depois você tem a formação de espiras lá na frente, porque normalmente quem fabrica aço também fabrica aço de construção, esses ferros de construção, eles são espirados, né? São feitos espiras, né? Então é fantástico, é fantástico. Realmente, eu não sei se alguém aí dos alunos já teve a oportunidade, pelo menos, de adentrar num ambiente desse, mas é extremamente prazeroso. Claro, para quem gosta, né? Somos suspeitos, né, mestre, de estar falando a respeito. Eu já tive oportunidades aí, a parte de aciarias, enriquecimento de metais, é um negócio que, quando feito em larga escala, assim,
é coisa de outro mundo. É coisa de outro mundo. É coisa fantástica. Só estando dentro de uma CSN mesmo, de uma 11 Minas, para ver o CST, para ver esse negócio acontecendo. Mas eu vivi muito dentro da Cozigua, Rio de Janeiro, Companhia Siderúrgica da Guanabara. Cozigua. Cozigua. Eu fazia muito Uzi Minas e Patinga, fazia muito CST Tubarão. A própria aqui era Uzi Minas, né? Cubatão, antes da ArcelorMittal ir comprar. O start era Cozipa, né? Fiz startup em alguns alto-fornos aí, algumas revisões aí. Mas é muito legal, isso aqui é... Muito legal, muito legal. Vamos ver. Quem sabe alguns aqui não pega gosto pela coisa também. Vamos lá. Mestre, agora entra a parte de programação. Eu não sei se a gente ministra amanhã. Eu estou pensando em fazer essa parte de linguagem amanhã aqui, no caso, hein? Já são 8h20. Você que sabe, se você quiser esse comecinho aqui que a gente costuma falar, a gente pode falar hoje, né? Então, pode falar hoje. E o Lever eu faço amanhã, então. Minha netinha veio me visitar aqui. Tudo bom? Tá certo. Vamos fazer isso então? Vamos. Acho que mais uns 20 minutinhos de conversa, é isso? Isso, acho que sim. Quer que eu faça? Se quiser, beleza. Eu estou descansada do lado de cá. Isso, por favor. Vamos lá. Então vamos lá. Essa de produção de LPs, né, de uma forma geral, ela está baseada em um padrão, né, um padrão mundial, né? Para isso existe uma norma, né? A norma. Espera um pouquinho. A norma que a gente se refere é a norma IEC, né? IEC 61131-3. 61131-3, tá? Pronto. Então, essa norma, ela surgiu há muitos anos atrás, 92, né? Mas ela surgiu basicamente devido à grande quantidade de fornecedores que apareceram no mercado, e esses fornecedores acabavam fornecendo os seus equipamentos, né, CLPs, cada um de um jeito, ou seja, um programava de um jeito, outro programava do outro, e assim por diante. Então, dá para a gente imaginar que dentro daquele tempo, daquela época, houve uma bagunça enorme, né? Uma coisa muito bagunçada mesmo, né? Com vários fabricantes tendo essa, vamos dizer, eles tinham essa possibilidade de fornecer isso daí, desse jeito. Então, o que aconteceu? Isso acabou gerando um grave problema junto aos usuários, né? Aos clientes finais, porque os clientes finais aí tinham, por exemplo, um CLP de uma marca que era programado de um jeito, um outro CLP de uma outra marca de outro jeito, e aí começou a crescer aquele descontentamento, né, que até provocaria uma descontinuidade no CLP. Então aí, de forma bastante inteligente, surgiu a IEC. A IEC é uma entidade internacional sediada na Europa, né? E aí eles falaram, não, peraí, vamos acabar com essa bagunça, né? Porque senão a gente vai acabar sendo prejudicado com isso também. Então o que ela fez? Ela chamou os principais fornecedores de CLPs na época, né? Aqueles que eram os maiores e que tinham uma penetração maior no mercado. Então ela chamou todos esses grandes fornecedores e decidiu, através de algumas reuniões e alguns detalhes, claro que teve algumas influências, obviamente, né? E aí tomou a decisão de publicar uma norma, como eu disse, internacional. Aqui no Brasil, a ABNT, ela também abraçou essa norma, né? Claro, a ABNT, essa norma existe, ela se chama ABNT/IEC
61131-3. Em outras palavras, sem menosprezo nenhum, de forma nenhuma, não estou menosprezando, mas ela pegou a IEC e traduziu. Então, a norma brasileira nada mais é do que a tradução da norma original, que é essa norma que a gente vai citar aqui agora. E com isso foi lá, isso aconteceu tudo em agosto de 92, né? Como vocês podem ver, lembrar, né, da nossa aula, lá, da nossa primeira aula, o nosso CLP, ele surgiu, foi desenvolvido, os primeiros protótipos e o primeiro equipamento colocado em funcionamento foi lá em 68, né, 69. Então vocês veem que daquela época, 68, 69 até 92, era o que a gente costuma chamar de uma torre de Babel, né? Ou seja, cada um falava do jeito que queria falar e aquele coitado do usuário, ou seja, o cliente final, é que ficava com o ônus, né? Ficava com a dificuldade de poder entender tudo isso e saber como utilizar. Bom, diante disso, então, diante de todas essas reuniões e sugestões que foram dadas pelos grandes fabricantes, surgiram, então, 5 linguagens de programação como padrão. Então, a norma IEC, ela prevê que o CLP, qualquer que seja ele, de qualquer origem, né, de qualquer parte do mundo, os 5 CLPs, eles podem utilizar 5 linguagens de programação que são normais, né, que são padrões, que são padronizadas. Que linguagens são essas? Então, a primeira dela é a lista de instruções, né? Lista de instruções, chamadas em inglês instruction list, né? Instruction list. A segunda é o texto estruturado, né? Texto estruturado, ou em inglês structure test, né? O diagrama de blocos de função, diagramas de blocos de função, function block diagram, né, em inglês. O gráfico sequencial de funções, nós vamos explicar, talvez o professor Luiz amanhã vai ter essa oportunidade de explicar que esse gráfico sequencial de funções não é bem uma linguagem, mas sim uma metodologia, né? É uma ferramenta, né? Não é bem uma linguagem, mas ele surgiu pelos franceses, né? Os franceses é que sugeriram a inclusão disso aqui na norma, conhecido como Graph-7, né? Graph-7. E por último, o mais famoso deles, o mais utilizado no mundo inteiro, e talvez o mais utilizado em todas as indústrias de uma forma geral. A gente, hoje está difícil de dizer em termos percentuais, mas até bem pouco tempo atrás a gente sabia que essa linguagem, o diagrama de contatos, ou também conhecido como diagrama ladder, né? Em inglês LD, Ladder Diagram, né? Então, essa linguagem aqui, ela era utilizada por mais de 98% das aplicações, né? Industriais, né? Industriais. Então, essas são as 5 linguagens padronizadas que estão previstas na norma, né? Existem outras, obviamente existem outras, mas elas não são padronizadas e elas não estão na norma, né? Então, não tem como você, não deveria ter como você utilizar com tranquilidade uma linguagem diferente dessas, né? Para que você usar com essa tranquilidade que a gente pode usar qualquer uma dessas daqui, né? Porque essas são padronizadas, tá? A ideia nos próximos slides, que é isso que eu acho que o professor Luiz vai fazer com vocês amanhã, é explorar um pouquinho, né? Não vamos explorar a fundo, explorar um pouquinho cada uma dessas linguagens, cabendo a nós a última, ou seja, o diagrama ladder, o diagrama de contatos,
essas sim, nós vamos explorar na sua profundidade, né? Nós vamos falar bastante coisa sobre o LEDER, vamos nos aprofundar bem, claro, sempre objetivando as instruções básicas, né? As instruções básicas, que é o objetivo dessa disciplina, né? Talvez quem for cursar um curso superior ou um curso mais avançado vá também aprender mais lá para frente as instruções mais avançadas do diagrama LEDER. Mas aqui nós vamos, sem sombra de dúvida e sem nenhuma dúvida, nós vamos ver todas as instruções básicas, né, para que vocês possam sair daqui e já saber fazer programas, né, saber fazer programas. Lembrando sempre que um programa, como o professor Luiz estava falando aí agora, alguns slides atrás, um projeto, por exemplo, muito grande, a gente sempre tem que lembrar que esse projeto grande ele é dividido em pedaços, né? Nunca será feito por uma única pessoa. Então, o programa, a programação, o programa em si é a mesma coisa. Dificilmente um programa complexo para um equipamento complexo, para um sistema complexo, ele será feito por uma única pessoa. Com certeza não. Ele será feito por um grupo de pessoas, por um grupo de profissionais que vão fazer cada um pedaço e depois farão a interligação de todos esses pedaços, fazendo o funcionamento como um todo, né? Então é isso. Em linhas gerais, é isso aqui que a gente queria falar um pouco sobre a IEC 61131. Claro que tudo aquilo que vai se falar amanhã também está baseado na IEC 61131, mas esse é a introdução, né? A introdução desse assunto, que é bastante interessante, bastante, vamos dizer, importante para a continuidade da nossa disciplina. Hein? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma observação? Alguma curiosidade? Ô, professor, só uma curiosidade. Pois não? Pode falar, Rodrigo, pode falar. Não, eu só ia perguntar desse arquivo, professor, que vocês estão trabalhando, que vocês estão mostrando para nós aí, porque eu consegui baixar alguns arquivos que estavam disponíveis lá, só que eu não encontrei esse daí. Esse arquivo Mestre, da aula você de já hoje, a gente disponibiliza na sequência aqui, junto com a gravação do vídeo da aula de hoje. Eu devo fazer o upload lá do PDF para vocês. Aqui nós temos uma atividade para entregar ainda hoje, né? Não sei se todo mundo já fez aí no caso. E eu acho que tem algumas informações que estão nesse arquivo aí. Não, a atividade de hoje, a atividade que você tem que entregar hoje é a atividade referente à nossa aula da terça-feira passada. Do material que já estava disponibilizado. É um material que já foi disponibilizado já. Tá? É sempre assim. A gente sempre mantém essa questão de uma semana de disponibilidade do conteúdo para que você possa preencher suas atividades. Fechou. Okay? Beleza, professor. Beleza. Obrigado. Uma confirmação mesmo. Obrigado. Fechou. Pois não, Cícero, pode perguntar. Professor, só caráter de curiosidade, existe a possibilidade de algum CLP desse trabalhar com, por exemplo, ter gravado na memória 2 desses aí, o senhor, por exemplo, listou 5. Existe um CLP trabalhar com 2, trabalhar com um ou com outro, ou em um momento da vida ele trabalha com um, mas dependendo ele trabalha com outro, existe essa mesclagem? Existe sim, Cícero, existe sim. Você pode, por exemplo, como eu estava dizendo, existem sistemas maiores, né? Sistemas, não vou dizer complexos, porque complexo a gente fala, todo mundo fica meio preocupado com a pulga atrás da orelha, mas sistemas maiores, né? Sistemas que têm uma quantidade de entradas e uma quantidade de saídas, e mesmo linhas de programação numa quantidade maior. Então, eles fazem, é feito essa divisão
E você, muitas vezes, partes dessa programação são feitas em uma linguagem, outra parte em outra linguagem, e assim por diante. Eu, particularmente, né, minha experiência pessoal, né, eu já cheguei a pegar programas que estavam utilizando, e acredito que até hoje estão utilizando até 3 linguagens distintas, né? 3 linguagens distintas, acionando o mesmo sistema, ou seja, envolvendo o mesmo sistema, mas utilizando 3 linguagens distintas, né? Diferentes. Qualquer uma dessas 5, porém utilizando 3 dessas 5, né? Então, respondendo claramente a sua pergunta, sim, existe essa possibilidade, sim. Você, inclusive, é um requisito, inclusive, né? Você pode, ao adquirir um CLP, ao especificar um CLP, você pode ter a necessidade de especificar um que admita, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Ser programado em ladder e em diagrama de blocos de função. Então, isso é perfeitamente factível e existem no mercado vários que fazem isso, sim. Até mesmo para estar dentro da norma, né, mestre? Ele tem que ter no mínimo 3 das 5 linguagens aí, porque senão ele não é considerado equipamento normatizado, né? Certo. Tem esse detalhe. Eu não me lembro agora se são 2 ou 3 linguagens obrigatórias, ou uma gráfica e uma textual. Eu lembrava que eram 2. Eram 2 ou 3, se não me engano. Mas existe essa obrigatoriedade, né? Para você ter um equipamento que faz parte da IEC, ela tem que ser programada aí pelo menos por 2 dessas 5 linguagens opcionais aqui. Foi isso que você perguntou, Cícero? Sim, senhor professor. Foi bem explicado. Era isso mesmo. Obrigado. Ótimo. Então tá bom. Mais alguma pergunta? Mais alguma questão? Fique à vontade. O canal está aberto justamente para isso. Muito bem, mestre. Eu acho que agora ir mais para frente é abusar um pouco deles. Tá bom. São 8h36 aqui no meu micro. Isso mesmo. Finalizar a gravação enquanto a gente faz os finalmente. Aí o vídeo vai sendo postado. Vamos lá.